Deus abençoe a vida de todos vocês, de todas que estão nos assistindo, acompanhando essa live que costumamos fazer todas as segundas-feiras. Não tem um horário pré-definido, né? Geralmente entre o período da manhã e o início da tarde. E eu gostaria de dizer para vocês que é muito bom poder compartilhar da palavra de Deus para todos que têm aquele desejo de ouvir algo acerca das Escrituras Sagradas, né? Esse vídeo nós subiremos para a plataforma do YouTube também. Lá eu tenho um canal chamado Palavra de Graça. Vocês que têm curiosidade e interesse de conhecer o meu conteúdo nesse canal, acesse lá na minha bio aqui do Instagram. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Então vocês vão ver, geralmente eu olhando para dois lados aqui, que eu estou me atentando às duas plataformas. E posteriormente colocar também na plataforma do YouTube, ok? Hoje, queridos, é uma data muito especial. É uma data que nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. Reforma Protestante que culminou, né, no ano de 1517, ali na Europa, ali na Alemanha, e até hoje colhemos esses frutos. Vocês que estão me assistindo, Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa tarde para o Bruno, meu amigo de infância, e meu irmão em Cristo, Bruno. Deus abençoe a sua vida, ele que mora aqui na região sul de São Paulo. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que essa palavra possa falar ao seu coração também, no nome de Jesus. E como eu havia dito, hoje é uma data que nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, onde, por meio de Martinho Lutero, onde ele afixou suas 95 teses ali no templo, na Alemanha, onde protestou sobre as condutas que a igreja estava tomando de uma forma errada. E é importante a gente dizer que não foi só Martinho Lutero o responsável pela Reforma Protestante. Por detrás, né, de Martinho Lutero, e não teoricamente que ele foi o garoto, aliás, ele foi o garoto propaganda, mas não foi o principal responsável, porque por detrás dele houve diversos reformadores também, que foi responsáveis por toda essa revolução, por toda essa reforma. Tem o John Hus, né, lá da Inglaterra. Temos Wycliffe, temos João Calvino, temos Zwinglio, temos muitos nomes que são responsáveis pela Reforma Protestante, que foram responsáveis para que isso pudesse acontecer naquele período. Mas qual o significado que essa reforma tem para nós nos dias de hoje? Isso é importante a gente frisar sobre os frutos que nós ainda colhemos sobre esse acontecimento da Reforma Protestante lá em 1517 na região da Europa, mais precisamente, não é? E um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês foi o texto que abriu os olhos e o entendimento de Martinho Lutero, que se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou estar lendo aqui na versão NVT. Diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios.
As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então você que está me acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook, quero te dizer que um dos grandes frutos que nós colhemos é essa liberdade de ter acesso livre a Deus. Não é? É importante dizer que essa liberdade foi conquistada a um preço muito caro. Porque naquele período, os anos que antecederam a reforma, havia uma profunda inquietação no que se refere à espiritualidade e à vida eterna. E não é à toa que havia muito medo no que se refere aos seguintes pontos. Primeiro, havia um medo incontrolável da morte por parte das pessoas essas que se consideravam cristãs. E é importante dizermos que naquele período havia uma única igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa igreja, ela quem conduzia todo o processo religioso. Não estou aqui levantando bandeira para falar mal da Igreja Católica, não. Estou dizendo fatos que ocorreram na história que culminaram na Reforma Protestante. Então, o primeiro ponto é que havia esse medo incontrolável da morte. Havia um pavor por grande parte da população. Elas tinham um grande medo de morrer. Inclusive, um quadro muito famoso que ocorreu na época, chamado como a trança da morte, figura sobre a morte dançando ou meio que querendo seduzir uma pessoa que está viva. Não é? E as pessoas tinham esse medo de morrer, porque elas não tinham segurança para onde elas iriam. E 1 Coríntios capítulo 15, nós podemos ver lá que Paulo compartilha sobre a esperança da ressurreição. E Paulo ainda fala que se nós, crentes em Jesus Cristo, não tivermos esperança da ressurreição, se nós acreditarmos que a vida é só o aqui, agora e morreu, acabou, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem. Então, Deus, por meio da sua palavra, Ele nos garante a certeza da ressurreição. E essas pessoas não tinham essa certeza. Outro ponto muito forte que era vivido por aqueles daquela época, no período da Reforma, é que eles possuíam uma sensação muito grande de culpa. E isso ocasionou na cobrança das indulgências. E essa ideia da indulgência servia para tentar aliviar essa pressão que existia nos pensamentos dessas pessoas, o pensamento de culpa, esse sentimento de culpa, onde havia essa grande pressão. Então a igreja usava digamos assim, esse artifício do medo para operar o recolhimento de indulgências, onde as pessoas tinham que colocar dinheiro, dar dinheiro para aqueles religiosos da época, para que suas mentes fossem aliviadas da culpa. E Martinho Lutero e os demais reformadores que eu disse aqui no início, eles se inquietavam muito por todo esse processo de funcionamento das igrejas daquela época. Então, o que eles fizeram? Isso não está de acordo. Nós temos que protestar quanto a isso. Nós não temos que aceitar essas coisas. Então eles se colocaram à disposição por mediar diante da população sobre todas as questões que a igreja estava se aproveitando. Então, o primeiro ponto foi alegar e garantir às pessoas de que não precisavam temer a morte,
E outro ponto é que não precisavam ter esse sentimento excessivo de culpa, onde a igreja se aproveitava disso para recolher indulgências. E essas indulgências, inclusive, eles diziam que serviam até para salvar as pessoas que haviam morrido, que estavam no purgatório. Por exemplo, se você tivesse uma pessoa muito querida que havia morrido e estava morta, obviamente, eles diziam, os religiosos da igreja diziam naquela época, que se você colocasse o valor da indulgência cobrado por eles, a alma daquela pessoa sairia do purgatório e seria salva. E Martinho Lutero, como os demais, não aceitavam essa ideia. E eles diziam, não, a salvação é pela graça. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é totalmente garantida por Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E isso nunca foi mérito do ser humano, é graça de Deus. E eles diziam também aquilo que estava em Romanos capítulo 3. Olha, todos estão destituídos da glória de Deus porque nasceram em pecado. Mas, mediante o sacrifício de Cristo, todos têm livre acesso a Deus. Tem essa garantia de salvação. Então o que eles estavam dizendo era, olha, senhores religiosos, nós estamos por dentro do que diz as Escrituras. E até então, porque naquele período a população não tinha acesso às Escrituras. Não havia traduções das Escrituras, da Bíblia, para que a população pudesse ter entendimento. E ainda mais, o índice de analfabetismo era muito grande por toda aquela região da Europa. Então, eles foram traduzindo as Escrituras por seus devidos idiomas, tanto o inglês quanto o alemão, e assim eles iam propagando gradativamente o entendimento das Escrituras Sagradas. Não é como a facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos muita facilidade ao texto bíblico, ao entendimento do texto bíblico, mas nós devemos muito aos reformadores. Tudo isso que nós temos e que desfrutamos hoje, devemos muito à reforma protestante. E um outro ponto que eles batiam muito firme era, e esse é o terceiro ponto, era a perda de sentido, de vida. Não havia um propósito da existência da vida dentro das pessoas. As pessoas viviam sem propósito. Elas não tinham um entendimento do que valia a pena viver. E com o entendimento das Escrituras, com a culminação da reforma, eles começaram a perceber aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe que existem muitas semelhanças desde o período da Reforma, lá em 1517, e até antes o período da pré-reforma, com os tempos que nós vivemos hoje. As pessoas, de modo geral, talvez de repente você que está me assistindo aqui, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, talvez você não conheça a Deus da forma como você deveria conhecer. E você se debate, né? Há uma inquietação dentro de você por meio desses 3 pontos que eu falei aqui. Seja o medo incontrolável da morte, seja a sensação muito grande de culpa perturbando a sua mente e o seu coração, e de repente você não tem um sentido para viver, você perdeu totalmente o sentido da vida. Se você está pegando justamente agora, já no término da live, a live que nós propomos como um devocional para começar a semana, volte ao vídeo até o início e perceba e reflita sobre os pontos que nós abordamos aqui. Espero que você se volte a Jesus Cristo, que você procure o entendimento da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada,
e deixe que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de fato. Que assim como aqueles reformadores sofreram uma inquietação acerca da palavra de Deus para que pudesse viver a palavra de fato, que você também tenha essa inquietação, de fato, de viver a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus tem para a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração grandemente, que você possa desfrutar do que os reformadores fizeram lá em 1517. Hoje a gente tem total liberdade de adorar. Nós vivemos em um país democrático, onde nós temos liberdade religiosa. Que nós possamos desfrutar disso. Que nós possamos desfrutar dessa liberdade para proclamar o amor do Senhor. Para que a gente possa levar o entendimento da palavra para essas pessoas. E que a gente tenha consciência de que, independente de quem esteja no governo, que nós saibamos que o nosso general, o nosso Redentor, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Independente de quem seja e de como esteja o cenário atual em que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que você possa desfrutar da graça e do amor de Deus. E que você possa refletir sobre essa data, a data da Reforma Protestante. Não é uma data onde se comemora o Halloween, não. Interessante que todas as datas muito importantes de cunho religioso, a sociedade pós-moderna tem o desejo de desviar, de desfocar o propósito dessas datas importantes. Não é? Seja pela Páscoa, onde nós temos o evento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, onde as pessoas tentam desvirtuar esse sentido, colocando no coelhinho da Páscoa. Da mesma forma, quando nós vemos o Natal, né, onde celebra-se o nascimento de Jesus, ainda que não seja oficialmente o nascimento de Jesus, mas é uma data escolhida em consenso para que nós comemoremos a data do nascimento do nosso Redentor. E também, nessa data, colocam o foco no Papai Noel. Papai Noel não tem nada a ver com essa história, né? É o nascimento de Jesus. E da mesma forma, uma data tão importante como a Reforma Protestante, tentam desvirtuar e colocando como uma data de Halloween, né? Mas quem sou eu para questionar todos esses costumes, não é mesmo? Que Deus abençoe todos vocês, que você sinta o poder e a graça do Evangelho de Cristo, a presença do Espírito Santo falando aos seus corações, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, né? Compartilhe, curta, comente aqui também no vídeo também se você gostou, se Deus falou ao seu coração através desse vídeo, através dessa devocional para começar a semana. Visite o meu canal no YouTube, canal chamado Palavra de Graça. Lá nós temos muitos vídeos, muito conteúdo. Que Deus possa falar ao teu coração por meio do conteúdo existente lá também. Compartilhe, se inscreva e curta. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Provavelmente, essa semana, teremos vídeo novo no canal, falando um pouco sobre o resultado das eleições. Não é mesmo? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Até a próxima.